Oi pessoal, como é que está você? Tudo bem? Eu estou bem. Vocês já me conhecem, alguns não me conhecem ainda. Sou Ronaldo França, moro aqui na Palhoça e esse é o segundo vídeo falando sobre depressão. E você que vai assistir esse vídeo pelo canal, deixe seu joinha, ou até mesmo se não gostou, deixe seus comentários, envie sua mensagem também. Esse é o segundo vídeo numa série de 3 vídeos que irei falar sobre depressão. No primeiro eu falei que depressão é uma doença e temos que buscar ajuda, temos que pedir ajuda. E nesse segundo vídeo eu irei falar sobre tristeza e depressão. O que é tristeza e o que é depressão. São relatos pessoais, são relatos de coisas que já aconteceram comigo e que eu consegui superar. Então eu irei falar um pouco sobre isso, sobre tristeza, sobre depressão e também de pessoas que me ajudaram a sair desse estágio de depressão e que até hoje fazem parte da minha vida, tá bom? Quando ainda muito jovem, né? Já estou um ancião de mais de 30. Ainda quando muito criança, lá na Bahia, é normal de toda criança olhar outra criança com um brinquedo, olhar uma criança com uma bicicleta, hoje é telefone, né? Mas naquela época a gente almejava coisas simples, e assim também era na minha vida. Então quando eu via pessoas na minha casa, assim, parentes, que tinha para seu tempo coisas que hoje são mais fáceis de conquistar, com bicicleta, essas coisas, não telefone porque não tinha naquela época. Então aquilo ali criava uma tristeza dentro de mim, porque eu almejava ter, mas não ter apenas de possuir, mas poder brincar, poder usufruir daquilo que eles tinham. E pelo fato de ser parente, eu pensava assim, não, é parente, então vai... naquela época eu pensava assim, né? Então eu pedia e muitas vezes não deixava. Então isso gerava tristeza dentro de mim. Mas quando uma certa feita, e não querendo culpar terceiros por causa disso, mas quando uma certa feita aconteceu algo muito significante, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, dentro da minha casa, e na época quase eu perdi a pessoa que me criou, que é meu pai e meu avô. Foi gerando dentro de mim uma angústia, uma tristeza, um desejo de vingança muito grande. E à medida que eu ia crescendo, que eu ia tomando forma, ia tomando corpo, e os pensamentos e os sentimentos de revolta iam gerando dentro de mim, iam crescendo dentro de mim. Então eu me sentia impotente mediante aquelas coisas que eu via acontecer e que eu sabia que se fosse em outro tempo, eu poderia ter tomado uma atitude diferente. E ao longo dos anos, aquilo que no início era apenas uma tristeza, era apenas sintomas de tristeza pelo fato de não ter, hoje não possuir coisas que eu almejava para aquele tempo, foi crescendo. Porque pessoas que estavam ao meu lado, pessoas que estavam ao meu lado, muitas vezes não compreendia que quando eu gritava, quando a minha alma gritava, por querer ser aceito, é porque na verdade eu não me sentia aceito. Então começou as crises depressivas, começou as crises existenciais, começou então os desejos de cometer coisas, como eu posso dizer assim, de ferir a mim sem querer ferir os outros. Então eu não conseguia me amar, me gostar pelo simples fato de existir, mas era necessário que houvesse algo, era necessário que tivesse uma motivação maior, era necessário que alguma coisa extraordinária, por assim dizer, acontecesse para que aquele estágio que eu estava envolvido, estava entrando, digamos assim, fosse arrancado da minha mente, fosse arrancado do meu coração, e então eu desse um passo adiante e começasse a valorizar a mim mesmo. Mas nem tudo foi perdido e nem tudo está perdido, porque na vida o que não se mata, o que não nos mata, nos faz aprender ou se torna aprendizado.
E ainda tenho muitas pessoas assim que me ajudaram, mesmo sem saber. E esse dia eu estava conversando com meu primo, Netinho, lá de Caetanos, e eu falei para ele que ia citar o nome dele nesse vídeo. E foi assim uma pessoa que sempre esteve ao meu lado. Nos conhecemos, apesar de sermos primos, mas nos conhecemos apenas quando tinha 5 para 6 anos de idade, ou seja, temos aí mais de 26 anos, mais de 25 anos que nos conhecemos. E foi alguém assim, sempre me ajudou, sempre esteve ali comigo, sempre de alguma maneira me fazia me sentir, como é que eu posso dizer, me fazia me sentir aceito, quando nem eu mesmo me aceitava como eu era. No último vídeo eu falei sobre um trecho da música de Almir Sater e um outro cantor que canta também, o autor na verdade, que fala: ando devagar porque eu já tive pressa, hoje eu levo este sorriso porque eu já chorei demais. Muitas vezes eu entrava para meu quarto e ficava ali chorando. Chorava sem saber porquê, chorava sem saber o real motivo de por que estava chorando. Não era uma tristeza, porque eu já era um rapagão, já era alguém que já andava com minhas próprias pernas. Mas entrava assim, ficava isolado, às vezes vinha aquela crise, aquela tristeza, aquela coisa medonha mesmo assim, que angustiava a minha alma. E eu não conseguia colocar para fora, porque eu não conseguia confiar nas pessoas. Às vezes eu contava minha situação para alguém, ali que se dizia amigo, e a primeiro momento ouvia, até se compadecia da situação, até vinha com uma palavra de incentivo, com uma palavra assim de ânimo, de vigor. Mas bastava algo acontecer que já começava a falar, já começava a jogar o vento, como falamos. Então foi no momento que eu comecei a escrever. E nesse intervalo, isso já em 2011, 2012, eu escrevi 31 páginas de um livro que eu estava escrevendo em apenas uma noite. De 10 da noite, de um dia, até 2h30 da manhã do outro dia. E falei sobre 14 assuntos diferentes. O mais difícil de falar foi sobre a morte. E a partir desse momento, quando eu tive dificuldade de falar sobre a morte, foi que eu encontrei o verdadeiro motivo para querer viver. Falar sobre a morte é muito difícil, mas falar sobre a vida é mais difícil ainda, quando não se quer viver. E a partir desse momento eu comecei a dar valor às pequenas coisas. Comecei a me olhar mais no espelho, a encarar dentro dos meus olhos e dizer: cara, eu te amo porque você sou eu. Eu comecei a olhar no espelho e olhar dentro dos meus olhos e enxergar minha alma. Eu comecei a enxergar tristezas que estavam dentro da minha alma, que somente eu poderia querer tirar. Porque depressão e tristeza são duas coisas que não estão muito distantes uma da outra. A tristeza você arranca a partir do momento que se permite ser feliz. E a depressão você arranca da sua vida a partir do momento que você busca ajuda e busca solução para ser curado da depressão. Hoje, 6 anos depois, eu posso dizer que eu estou curado da depressão. Hoje eu levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu ando devagar porque a ansiedade me fez muitas vezes andar depressa e tropeçar nos meus pés. E você? E você que tem lamentado da vida? E você que está nesse momento pensando: a minha vida não tem mais jeito, ou tem que ser assim mesmo? Ei, desperta-te. Como diz um texto bíblico: desperta, ó tu que dormes, e o Senhor te esclarecerá. Desperta desse sono. Depressão é doença. Depressão tem cura. Tristeza é o princípio da depressão. Quando não curamos a tristeza com amor próprio, não conseguiremos amar ninguém. Então, fica aqui o meu relato, fica aqui meu agradecimento a pessoas que me ajudaram e pessoas que me ajudam até hoje. E principalmente a pessoa que eu mais amo, que é a pessoa do meu pai. A pessoa mais importante da minha vida é meu pai. Porque ele esteve quando todos se foram. Ele teve a palavra certa quando eu busquei auxílio.
Mas agradeço também amigos, irmãos, pessoas que fazem e fizeram parte da minha vida. Pessoas que, como árvore plantada à beira de ribeiros, frutificaram na minha vida por um tempo, mas que as suas sementes foram levadas para outros lugares. Pessoas que ainda fazem parte da minha vida até hoje e que me ajudam a vencer a cada dia mais e mais. Hoje eu ando devagar, mas os pensamentos e sentimentos aflorecidos, o que antes eram folhas murchas, ou sonhos e projetos superficiais, hoje são raízes profundas dentro de mim. Deixa aqui meu abraço. Depressão tem cura. Busque ajuda. Não se detenha. Se não conseguir andar, se arraste. Se não conseguir falar, grite. Peça socorro. Depressão mata. Mas depressão também nos faz querer viver. A partir do momento que nós decidimos, assim como um dia eu busquei ajuda e hoje me sinto curado da depressão, apesar de que em muitos momentos me pego em momentos de tristeza e fragilidade, mas não tenho mais aquele desejo de suicídio que eu tinha antes, não tenho mais aquele desejo de me jogar de precipícios como antes, não tenho mais aquele desejo de me entregar como antes, porque encontrei ajuda, porque busquei ajuda, e você também vai conseguir. Beijo no coração, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Este é o cenário que eu escolhi para este novo vídeo. A vida é mais do que viver. E como diz a tradução da música Cidade dos Anjos, tem um trecho que diz assim: hoje eu agradeço, hoje é o dia mais belo da minha vida. Beijo. Tudo de bom. Um abraço.